Seu garçom, faz o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Mas espera aí, esse garçom virou dono de uma rede de bares aqui em São Paulo. Hoje nós recebemos aqui Juarez Alves, do Bar do Juarez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Juarez. Muito bom te receber aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar aqui um pouco de toda a minha trajetória de vida, né? E muito bacana isso. Obrigado, viu? Você pode nos dizer quem é você? Eu sou Juarez Alves, baiano, cheguei em São Paulo em 72, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, numa fábrica de calçados na rua Dr. César, e depois eu fui trabalhar no ramo de lanchonete. Comecei lavando pratos, fui sendo promovido, fui balconista, fui chapeiro e, por último, garçom de um restaurante que existe até hoje ainda aqui na cidade de São Paulo, que chama-se Juca Alemão. Bom, vamos voltar à fita antes, então. Quando você estava ainda na Bahia, a cidade que você nasceu é Ibitira, é isso? Isso. Distrito da pequena cidade de Rio do Antônio, certo? Correto. E sua família trabalhava numa fazenda, né, Juarez? Conta um pouco aí dessas lembranças que você tem dessa época ainda lá na Bahia. Então, na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, né, na região de Marília. E aí, aos 7 anos de idade, nós fomos para a Bahia. Pois é, você tem até uma dupla nacionalidade, né, que você brinca, não é isso? Quer dizer que você é paulista, baiano, é isso? Exatamente. Tá. E aí, por que de ser registrado na Bahia? Naquela época, não se nascia e não precisava registrar, né? Então, como os meus pais não eram casados no civil, quando nós fomos para a Bahia, eles se casaram no civil e aí registrou a gente como filho da Bahia. Então, por isso, eu morei... Você só foi registrado aos 7 anos, então? Isso. E eu morei só 3 anos na Bahia. Aí, depois dessa fazenda que meu pai tomava conta, nós fomos para o Goiás. Aí era a lavoura de algodão, né? Onde nós ficamos mais um ano lá. Depois viemos para São Paulo a primeira vez em 72, que foi onde eu fui trabalhar na fábrica de calçados na rua Dr. César. Com 12 anos. Com 12 anos. Que é essa carteira de trabalho aí que a gente traz no telão? Exatamente. É a primeira carteira de trabalho. Primeira carteira de trabalho. Faz tempo, né? Faz Opa. tempo. E única, né? Nessa carteira aí, acho que foram 4 ou 5 registros. Porque, como disse, o primeiro foi numa lanchonete na rua 7 de abril, no número 52, onde eu trabalhei por um período de quase um ano. Aí meu pai cismou de novo de ir para o Mato Grosso. Aí saiu de São Paulo. Saiu de São Paulo novamente. Meu pai era nômade, era cigano. Né? Pois é, ele mudou várias vezes a sua família, né, de lugar, de cidade, de interior para cidade, não é isso? Como é que você acha que isso impactou a sua formação, né? Eu acho que assim, o que mais impactou na minha formação foi a questão de trabalhar de garçom, né? Que inclusive me ensinou a como me expressar, como lidar com o ser humano. Acho que foi o grande aprendizado da minha vida, foi realmente a profissão de garçom. O garçom apareceu com quantos anos, essa profissão? Já em 1980. E você estava com quantos anos? Eu estava com 20 anos. Então, primeiro foi numa fábrica de calçados com 12 anos. Dali você passou por uma série de outras funções até chegar como garçom, Garçom, né? Sim. Eu fui trabalhar, comecei como lavador de pratos, fui promovido para balconista, depois eu fui chapeiro. Aí de 77 a 80... eu fui transferido para uma outra lanchonete da Joaquim Nabuco, que era do mesmo dono, onde trabalhei até 1980. Isso já era tudo em São Paulo, né? Tudo em São Paulo. Então, teve esse período que a gente foi para o Mato Grosso, que nós ficamos um ano lá. Aí, quando eu voltei a trabalhar nessa mesma lanchonete da rua 7 de abril.
Aí o dono vendeu a lanchonete e me transferiu para Joaquim Nabuco. E seu pai trabalhava na roça? Meu pai sempre trabalhou na roça, mas quando ele veio para cá, ele era servente de pedreiro. Inclusive, o Bar de Santana... que é o mais novo bar que é o mais da rede, novo, né? isso, que é o mais novo e o maior de todos. Quando eu fui alugar o imóvel, eu descobri que o rapaz, dono do imóvel, me deu o cartão, é Construtora Civiltec. Aí eu descobri que... Eu disse a ele, olha, meu pai foi servente de pedreiro dessa construtora. Ah, que interessante. E foram procurar lá e achou o registro do meu pai no período... que legal. Nesse período... Uma grata surpresa. Uma grata surpresa, exatamente. Que você veio para São Paulo com a sua família e ficou um tempo no Capão Redondo, né? Morei 20 anos no Capão Redondo. 20 anos. Isso. Como é que era essa sua vida lá e da sua família? Olha, foi assim, foi uma vida de muita luta, né? De muita batalha, porque o período que eu trabalhei no Juca Alemão, inclusive, eu trabalhava 2 horários, né? Então, você fica disponível almoço e à noite, né? Mas sempre com o foco, né, de guardar o meu dinheiro para ser dono do meu próprio negócio um dia, né? Uhum. Eu sempre teve isso, né, na cabeça. Eu sempre fui muito determinado, né, com relação a isso, né? Mas você tinha, assim, essa ideia de servir, né, de fazer um bom atendimento. Parece que desde mais cedo, né, que eu li na sua história, né? Sim, eu sempre fui muito determinado, né? Eu acho que o princípio de você vencer na vida é você ser objetivo, saber onde quer chegar, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei pensando dessa maneira, de um dia ser dono do meu próprio negócio. Seu pai te incentivou a ter essa cabeça focada? Como é que você pegou isso? Eu acho que foi assim, que foi até o contrário, né? Porque o fato do meu pai ser sempre uma pessoa andarilha, né? Nômade, não parar em lugar nenhum, eu acho que isso fez com que eu pensasse de forma contrária, né? Por conta disso, que né? ele te trazia uma instabilidade, né? Exatamente. Uhum. Você sente falta, assim, de ter tido um vínculo maior com algum lugar, assim, com alguma terra, com alguma cidade? Isso sim, já senti falta, inclusive, de não ter tido amigos de infância, né? Porque você fica um ano num local, depois mais 6 meses em outro, você não forma um ciclo de amizade, inclusive de poder estudar, né? Que eu só estudei até a 5ª série, né? E eu acho que foi em função exatamente disso. Então, eu realmente teve um período da minha vida que eu sentia essa carência, né? De amigos de infância, enfim, de uma série de coisas, né? Obviamente que você vai superando tudo isso ao longo dos anos, né? Você teve, né? Tá contando uma vida, né? De muito trabalho, né? Você, a sua família e tal. Deu algum tempo de ser criança? Não, sinceramente, não. Não tive tempo para isso, né? Porque eu, por um período de 12 anos, eu vendi as minhas férias para poder ter um dinheiro a mais, né? Já com esse objetivo de ser dono do meu próprio negócio. Então, eu realmente não tive esse tempo de ser criança, de ter infância. Isso realmente não... Isso é passado, né? É duro, né? Foi muito duro, né? Sim, Desde sim. pequenininho, assim, você lembra do que você brincava? O que você gostava? Com o que você se distraía? Que tipo de coisa você fazia, assim, quando você era bem novinho? Ou nas horas de folga, quando você já era adolescente? O que te fazia relaxar, se divertir? O que você gostava de fazer? Isso praticamente não existiu na minha vida, né? Como eu disse... Só adulto depois que você veio se divertir. Sim. Já bem mais velho. Claro. Aí quando eu fui garçom do Juca Alemão, a gente jogava futebol de salão toda terça, toda quinta. Aí já foi um período mais legal, né? Mais tranquilo. Mas a gente jogava sempre às tardes, né? Como eu disse, eu trabalhava em 2 horários, né? Inclusive, quando eu comprei o meu primeiro comércio também, o ritmo era basicamente o mesmo, né? Porque... tinha que trabalhar dia e noite, né? E quando você é empregado e você passa a ser dono, aí que você percebe quanto aumenta a tua responsabilidade, né? Porque
eu tinha a obrigação de trabalhar e receber o meu dinheiro toda segunda-feira, quando eu era garçom. A partir do momento que você passa a ser dono, você percebe o quanto aumenta de responsabilidade, porque você tem que fazer a coisa dar certo, tem que fazer a coisa virar, e final do mês você tem o salário para pagar, né? Os funcionários não querem saber se você está faturando ou se você não está faturando. Você precisa ter dinheiro para pagar os funcionários. Dureza. Né? Inclusive, tem a carteira de trabalho que a gente mostrou, que você faz questão de expor em uma das unidades, né? Por quê? Eu acho que é assim, porque tem muitas pessoas que vão ao bar e perguntam se o Juarez existe, né? Se o Juarez é um mito, né? Não, o Juarez existe, né? Aí você começa a contar tudo. Mas a questão de expor os meus registros no Bar da Moca e no Bar de Santana para que todos os funcionários possam, talvez, se espelhar como exemplo que todos podem, né? Essa é a mensagem que eu tento passar para os meus funcionários. Olha, você também pode, né? É tudo questão de se dedicar, de persistir, né? Nada cai do céu, né? É tudo com muita luta, com muito esforço. Muito suor, né? Com muito suor. E para uma criança, né? Como é que foi esse processo de, desde os 12, ter que trabalhar? Sempre compreendeu bem? Ou foi uma coisa difícil, dura, de compreender que como criança você precisava estar ali? O que mais me deixava chateado era ter que trabalhar sábado e domingo, quando eu tinha 15 anos de idade, né? E eu saía de casa, estava todo mundo em casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, que já é falecido hoje, e eu tinha que trabalhar, né? Sábado e domingo. Isso foi assim, uma coisa que mexeu muito comigo, né? E que foi difícil até de compreender isso, né? Mas aos poucos você vai entendendo que toda profissão é digna e que todo mundo, o médico, o piloto de avião, o professor, todo mundo, o músico, tem que trabalhar sábado e domingo, né? Mas isso demorou um certo tempo para eu entender isso, né? Você estava dizendo que você estudou só até a 5ª série, né? Antiga 5ª série. Mas como é que você vê hoje a questão da educação até para os seus próprios filhos? Você estimula, você incentiva? Como é que você vê isso? Sim, isso é fundamental, né? Eu acho que a base de tudo, para qualquer ser humano, é o estudo, não é? Por exemplo, eu tinha o maior sonho de aprender a falar inglês, né? Poderia ter feito um curso depois, enfim, mas acho que a minha fase já passou, né? Sempre tem tempo, hein? Ele já fez muita coisa, mas né? Eu fico vendo hoje as crianças, né? Conversam tudo em inglês, né, cara? Eu fico com inveja daquilo, falo, nossa, não poderia ter acontecido isso comigo, né? Mas já foi, né? Teus filhos falam inglês? Meus filhos falam, sim. Meus filhos estudaram em colégio particular. Eu fiz questão. Tiveram uma vida bem mais confortável que a sua, né? Sim, claro. Inclusive, eu fui... todo esse cuidado eu tomei, né? Porque eu fui pai aos 28 anos de idade. Naquela época, casava-se muito jovem. Casava com 22, 23, né? E eu sempre tomei esse cuidado. E quando a minha esposa ficou grávida, eu já tinha meu primeiro comércio. Então, eu já tinha um... Você é muito focado, Juarez, né? Sempre fui, sempre. E a tua esposa está com você até hoje, né? Sim. Como é o nome dela? Teté. A Teté é tua parceirona ali de vida, né? Agora que a gente inaugurou o Bar de Santana lá, ela vai para lá ajudar a gente, porque tá uma loucura aquilo, graças a Deus. Que bom, tá bombando. Sobrou até para as noras. A família toda trabalhando junto. Família toda trabalhando, Os filhos trabalham junto também, Também. Vai para a chopeira, tirar chope, Isso aí. O que significa para você família? A família é tudo, né? Família, se você não tem família, você não tem a base, né? Acho que a família é tudo que o ser humano precisa ter. Família, o estudo, não é? Eu também sempre tive esse cuidado, né? Eu tenho 2 filhos, nunca quis mais que 2, porque como a minha infância foi muito sofrida, eu sempre pensei em dar o
o melhor para os meus filhos. Sempre pensei muito nisso, né? Então, acho que o fundamental é isso, né? Agora, olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. O Juarez é super focado, mas a numerologia faz parte da vida dele. Fique aqui que a gente já volta. E a gente volta aqui com o Juarez, que estava contando para a gente que é muito focado, sempre foi, desde cedo, organizado, planejou a vida, mas o nome do bar é Juarez, com U, e o seu nome é Joarez, com O, ou O, dependendo se você é carioca ou paulista, porque você seguiu a orientação de uma numeróloga, né? Conta essa história para a gente. Exatamente. Quando eu comprei a parte do sócio, lá do Bar de Moema, que foi onde nós começamos. Que era o bar alemão, né? Não, o nome era Gênios Botequim. Foi quando nós fomos para o Rio de Janeiro, ficamos uma semana lá visitando os botecos do Rio de Janeiro. Aí não estava indo bem, e eu comprei a parte do sócio e contratei uma pessoa de marketing e contei toda a minha história para ela, toda a minha trajetória para ela. E ela disse, olha, você vai ter que mudar o nome do bar para o seu nome, porque você é a história, né? Você é a base, né? E aí ela expôs um projeto, né? De como fazer toda essa transição, levou isso para uma agência de publicidade que desenvolveu 3 logomarcas na época e disse que teria que ser com JU, né? Porque ela fez numerologia e sugeriu que o nome do bar fosse JU. Entendi, ela tinha uma pegada, você não procurou um numerólogo, você procurou uma marqueteira que tinha uma pegada numeróloga, daí você acreditou. Exatamente, exatamente. E tudo que ela falou... Deu certo. Deu certo. E o que você acha que não podia faltar naquele momento dentro do seu bar? Que você pensou assim, isso aqui vai ter no meu bar? São os cuidados básicos do dia a dia que se deve ter quando você trabalha no ramo de alimentação. É fundamental você estar inspecionando tudo que você serve para o cliente, não é? E esse trabalho eu que fazia. Hoje eu tenho nutricionistas que inspecionam toda semana as cozinhas, né, para ver o que tem de errado e o que não tem de errado. Esse trabalho... quando eu comprei a parte do sócio, eu passei a fazer constantemente, né? Que era checar tudo que estava indo para a mesa, né? Trabalhar com alimentação dá muito trabalho, né, Juarez? É muito gratificante, mas dá muito trabalho e requer muito esforço, né? Até porque você tem horário para chegar, você não tem horário para sair, né? Você sabe que tem que estar lá às 10 da manhã, mas não tem horário para chegar em casa. Você pode chegar às 3, às 4, às 5 da manhã, né? E é um esforço tão grande que você envolveu a família inteira nisso, né? Como é que está agora? Os seus filhos estão à frente, né, assumindo certas posições na rede, né? Como é que está essa relação entre essa garotada e você? Eu e os meus filhos é legal porque a gente, assim... tem uma relação bem tranquila nesse aspecto, né? Então, tudo que vem de novo, a gente avalia, lógico, né? Tem algumas coisas que a gente diz não, né? Eu digo não, né? Mas tem algumas coisas que a gente avalia e, não, isso aqui é legal, isso aqui a gente pode mudar, isso aqui a gente pode mexer. Mas você é um chefe durão com eles, não? Não. Tem algumas coisas que quando tem que falar, não, isso aqui eu não aceito, né? Hoje estão quantas unidades? Hoje são 6 bares. E acabou de inaugurar tem um mês, você está super dedicado ali, né? Sim. Dá um trabalhão, Normalmente, né? Eu fiquei uns 5 meses na Moca, né? Quando inaugurou, acompanhando. E aí, obviamente, que quando as coisas começam a fluir sozinho, aí a gente... dá uma relaxada, né? Mas agora o foco é Santana, que inaugurou dia 28. E Juarez, é grande esse bar? Você falou que cabem quantas pessoas? Acho que é o maior bar da América Latina, 500 lugares. 500 lugares, né? Quando você olha ali a fachada, Bar do Juarez, aquele bar grandão, o que você pensa? Fica passando o filme na cabeça, né? De como tudo começou, né? Acho que isso é muito bacana.
muito gratificante e assim, o que eu vejo hoje é que se tivesse que começar, começaria tudo de novo, né? Então, agora, o ano que vem, a gente vai reformar a Moema, porque é uma casa que tem 22 anos, 23 anos, cresceu muito o movimento, né? A gente fez, inclusive, a ala PET, depois que a gente fez a ala PET, aumentou em 30% o faturamento. Isso é uma ótima ideia. Já em Santana, a gente tem espaço Kid também, né? É o único que tem espaço Kid, que é uma coisa bem bacana. Aí você larga as crianças lá, come picanha até esquecer a hora, né? Pessoal... gente, carro-chefe é picanha. Fica picanha, a recomendação, a picanha fica a dica. É o carro-chefe da rede toda, né? Picanha no Richô é o carro-chefe, mas o nosso cardápio ele é bem diversificado, né? Ele vai desde uma casquinha de siri até um filé parmegiana, né? Então você já falou que o peixe tem que provar, aliás, né? Então, a manta de dourada, vocês estão convidados, inclusive, a ir lá testar a manta de dourada preparada pelo Juarez, hein? Opa! Ô, Juarez, conversa de botequim é? Conversa de botequim é falar de futebol, falar de amores, né? É falar de alegria, falar de tristeza. Eu acho que a mesa de bar é onde tudo acontece, onde você comemora, você comemora a alegria, comemora a tristeza. É isso aí, mesa de bar é isso, né? É um pouco a tua casa, né? Sim. Você conheceu sua mulher no bar, não foi? Eu conheci minha mulher no meu primeiro comércio, em 1986. Mas aí nós fomos dançar lá no Patropi, lembra do Patropi? Não é da minha época. Você é pé de valsa. E não fui eu que ataquei, foi ela que atacou. Foi ela que... Eu que ataquei o Nando também. A mulher que toma a iniciativa mesmo. Ô, Juarez, o que é trabalho para você? Trabalho é dedicação, né? É comprometimento, é você estar o tempo todo prestando atenção no que você está fazendo, não focar sempre o seu objetivo, isso é trabalho, né? E, assim, não criticando, mas o que a gente percebe é que as pessoas, às vezes, estão trabalhando, mas está com sentido em outro lugar, né? Isso não é legal, né? Porque, principalmente no nosso ramo, no nosso segmento, quem lida com o público tem que tomar muito cuidado. É que depois da pandemia e durante a pandemia, muita coisa na cabeça. Aliás, como é que está a situação agora? Então, o nosso faturamento aumentou pós-pandemia, né? Porque a gente ficou quase 2 anos aí enclausurado, né? A gente, que eu digo, toda a população, né? Muita dificuldade em todos os setores. Muita dificuldade. Então, o que acontece, o que eu vejo é que as pessoas... depois da pandemia, elas querem sair mais, né? Aproveitar mais, né? Tanta gente morreu, tanta gente se foi. O senhor se endividou muito? Já está pagando as dívidas? Sim, eu recorri a empréstimos, né? Inclusive para poder montar mais 2 unidades e na época eu tinha 180 funcionários. Hoje deve estar próximo de 350 funcionários. Está recuperando rápido, então, né? Sim, eu peguei empréstimo para devolver em 5 anos, já devolvi acho que metade, né? Ah, que bom. Isso aí, a economia está indo bem, né? Que Muito bom. bem. Graças a Deus. É isso mesmo. Juarez, depois dessa história de muito trabalho, eu tenho para perguntar para você, o que é ser brasileiro? O que é ser brasileiro, né? Ser brasileiro é ter espírito de luta, de batalha, de dignidade e saber que este país para mim é o melhor do mundo, né? Eu conheço poucos lugares lá fora, fui 2 vezes para Miami, fui 1 vez para Boston e hoje certamente se tivesse que viajaria dentro do Brasil porque é o país melhor do mundo, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar isso. Não só o Brasil, como a cidade de São Paulo, que me acolheu de braços abertos e eu devo tudo à cidade de São Paulo e ao povo de São Paulo. Sou muito grato por isso. Tá certo, Juarez. Muito obrigado, viu? Obrigada pela tua entrevista, muito bom te receber aqui. Muito bom. Obrigada por compartilhar essa história aí de luta, força, a gente está precisando acreditar, né, nesse momento. Né? Acreditar sempre, legal. Eu que agradeço a você, Juliana, ao Fernando aí, ao Nando, né? E
fica aqui o convite para vocês. Vamos lá, hein? Conhecer lá a unidade de Santana, comer a manta de dourada com legumes preparada pelo Juarez. Feito? Já é. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e de poder falar para milhões de pessoas aí, contar um pouco da minha trajetória e dizer que todos podem. É só acreditar. Né? Isso aí. Isso mesmo. Tem que ter muito espírito de luta e ser perseverante que tudo dá certo. Isso aí. Obrigada Obrigado. pela energia boa aqui que você trouxe pra gente. Eu que agradeço. E a gente agradece a você sempre por estar aqui com a gente no Quer Ser Brasileiro. Até o próximo. Tchau.